Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então, hoje é sexta-feira. Vamos então, direto para as nossas atividades. Quero todo mundo participando, hein? Que vem uma novidade por aí. E não posso falar ainda, mas em breve, uma grande novidade para vocês, tá bom? Segredo. Daqui a pouco vocês vão saber. Vou compartilhar logo as atividades com vocês, porque nós temos muito serviço. Vamos lá. Hoje é dia 2 de outubro. Estamos entrando em um novo mês, né? Outubro. E, a maioria de vocês pesquisou, né? A maioria descobriu que aquela casa de Deus que estava em ruínas eram as ruínas de São Miguel. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse lugar, né? A gente vai fazer uma visita virtual, que eu adoro essas visitas virtuais, e a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, tá bom? Então, para isso, vocês vão ter que observar aqui onde eu estou lendo, tá? E ficar bastante atento, tá bom? Vamos lá. O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo é um conjunto de ruínas da antiga redução de São Miguel Arcanjo, integrante dos chamados Sete Povos das Missões, e um dos principais vestígios do período das missões jesuíticas dos Guarani em todo o mundo. Localizado no pequeno município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O sítio, comumente chamado de Ruínas de São Miguel das Missões, foi declarado Patrimônio Mundial pelo Unesco desde 1983, que é ok? Bom, a construção foi edificada no século XVIII, entre 1735 e 1745, ou seja, levou 10 anos para a construção, né? A igreja foi projetada pelo padre italiano João Battista Primoli e construída integralmente em pedra grés, né? Que são tijolos maciços, né? Tijolo maciço, vocês vão ver depois, né? De argila. Não foi finalizada, pois faltou ser construída a segunda torre, que seria o observatório astronômico. Então, aqui, ó. Há uma torre, né? E a outra não está. Levou 10 anos para essa construção. O lugar é visitado por turistas de todo o mundo, especialmente da Argentina, Paraguai, Uruguai e países também da Europa. No sítio está também o Museu das Missões, que guarda uma importante coleção de esculturas sacras dos sete povos, em sua maioria de madeira policromada. O museu foi projetado pelo arquiteto Lúcio Costa e foi construído em 1940. Abriga uma das mais ricas coleções de arte sacra missioneira dos séculos 17 a 18. Então, gente, olha só, esse museu foi colocado, né, lá depois como lembrança, né, da arte dos povos, né? Então, assim, dos povos principalmente indígenas, né? Porque eu já vi algumas obras, eu pesquisei e vi algumas obras criadas por índios, né? Que estão lá nesse museu. Então, na verdade, gente, esse lugar, antigamente, né? Os índios, eles não acreditavam em Jesus, porque não conheciam essa história. Então, os deuses dos índios eram o sol, a lua, né? Então, quando os portugueses vieram para o Brasil e outros povos também, eles vieram também os jesuítas, que eram padres que queriam, né, levar a fé cristã para os índios. Então, assim, imagina só, né? Os índios nessa circunstância, muitos não queriam acreditar, outros passaram a acreditar em Deus. E aí, gente, né? O que aconteceu? Com vocês já contamos aqui que muitos índios eram escravizados, né? E os jesuítas, nessa época aí,
ajudava, né, de certa forma, os índios criando comunidades, como se fosse um grande bairro, né, e que os índios viviam, né, e trabalhavam ali em prol de todo mundo, né, em prol dos índios, e os jesuítas viviam ali com eles. A única questão é que eles tinham que, né, trabalhar em comunidade, naquela comunidade, e também tinham que participar das missas, né, para conhecerem um pouco da fé cristã. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, as ruínas. Vamos ver se eu consigo aqui, onde eu botei isso. Vocês estão me vendo? Não, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui colocar para vocês, tá bom? Onde nós estamos? Onde estou? Estão me vendo? Aí. Eu não estou conseguindo colocar aqui para vocês, mas vou tentar fazer minha parte aqui. Eu quero mostrar para vocês essas ruínas. Então, assim, a gente vai fazer um passeio, né? Acho que agora foi, né? Bom. Então, a gente vai fazer um passeio para conhecer esse lugar. Está em ruínas, porque foi tantos anos atrás e houve aí uma grande guerra, né? Contra os índios, os principais índios, né? A principal tribo indígena que vivia nesse lugar era a tribo Guarani, né? E houve uma grande luta aí, uma grande guerra, né? Muitos índios foram mortos e os jesuítas foram expulsos, né? Então vamos conhecer um pouquinho desse lugar. Isso aí são imagens reais, né? Então, olha, nesses lugares aqui tinham construções, olha, né? Só que com o tempo elas foram derrubadas. E aí o que sobrou das ruínas desse lugar tá aí, né? Nesse espaço. É visitado até hoje. Saber um pouco da história que aconteceu no nosso Brasil há alguns séculos atrás. Viram? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma projeção como se se as ruínas, né, se essa cidade ali ainda tivesse em pé. Então, vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que bacana. Sabe? Vamos ver se eu consigo aqui colocar. Tá bom? Vamos ver aqui se é esse. Esse aqui. Então, imaginemos, né, que tudo aquilo ali não tivesse sido destruído,
Então, a gente vai poder ver como é que era, né? Uma maquete eletrônica. Ó, então, essas aí eram casas indígenas. Imagina, gente, quantos índios não viviam aí então, né? Então, são muitas casas indígenas. Olha só, era como se fosse uma vila mesmo, né? Então, tinha um grande pátio ali, né? Uma praça. Cotiguaçu tinha um lugar, gente, em que as mulheres, né, idosas, ou as que não tinham filhos, se reuniam, né, para cuidar daquelas crianças que ficavam órfãs, que os pais morriam, né? Então, elas que cuidavam. Então, aí são as oficinas, onde eles ensinavam os índios, né, várias técnicas, tanto de agricultura quanto de marcenaria. Então, tinham oficinas, né, em que os índios aprendiam a fazer várias coisas. Colégio, porque tinha também, né, as crianças participavam de aulas, né? As crianças estudavam. Então, olha só, antes os índios não estudavam. Então, os jesuítas trouxeram isso também, né? Então, trouxeram a ideia da casa, a ideia de aprender algum ofício, né? Aprender a fazer alguma coisa, as crianças estudarem. O cemitério, né? E como eu falei para vocês, aquelas casas onde se reuniam ali para cuidar de vários assuntos diferentes. E a igreja, né? A igreja também, a igreja como principal ali, né? Que a gente consegue ver aqui, ó, só uma torre, outra torre não foi construída. E a igreja, onde todos tinham que participar dos cultos religiosos. Então, para viver nessa comunidade aí, né, não podia mais viver nos parâmetros dos índios, tinha que viver nos parâmetros, né, europeus, trazidos por esses jesuítas. Mas mesmo assim eles gostavam, né, os índios participavam e viviam ali em comunidade, apesar de vez em quando ter as guerras contra, né, outras tribos e também depois com, né, os espanhóis e os próprios portugueses. Então, a gente consegue ver aqui nessa maquete, né, como que era o pomar, né, eles tinham ali, cuidavam de horta e tal. Então, eles tinham como sobreviver nesse espaço, né? Então, a gente consegue ver aqui, através dessa maquete eletrônica, como que funcionava, né? São Miguel ali, essa comunidade. Bom, então, voltamos aqui. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa visita e conhecer, né? E é legal essa maquete porque a gente consegue ver, imaginar ali, ver como que era antes, né? Porque hoje em dia não tem mais, são só as ruínas que sobraram. Então, aqui eu quero que vocês façam um desenho do que vocês mais gostaram de conhecer, tá bom? E agora a gente vai fazer, falando, né? Falando dessa questão de conhecer a vida religiosa, conhecer Jesus e a vida de Cristo, que era o que os jesuítas queriam passar para os índios, né? E fica aí umas questões para a gente pensar, né? Por exemplo, será que a gente pode impor a nossa religião, né, para outra pessoa?
Ou será que a gente pode falar da nossa religião para as pessoas e cada um decidir o que é para si, né? Bom, agora a gente vai conhecer aí uma história muito bacana para a gente responder umas perguntinhas depois, vocês vão gostar. Eu gostei bastante. Essa história é contada pelo Toquinho, é o compositor. Então, olha só, uma fábula de Monteiro Lobato, contada por Toquinho, né, nesse canal aí, Conta Pra Mim. Então, prestem atenção que vocês vão ter que responder umas perguntas e eu não vou poder falar a resposta, tá bom? O reformador do mundo. Américo Pisca-Pisca tinha um hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustendo frutas pequeninas. E lá adiante, vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra dessas árvores, não acha? E pisca-pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza! De repente, no melhor da festa, plaf! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo, pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. E segue para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora, por mim possa no lugar da jabuticaba? Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bem. E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida em fora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza. Legal, né? Imagina só se ele colocasse a abóbora na árvore, né? Na hora que a abóbora caísse no rosto dele, né? Então, às vezes, a gente fica querendo consertar coisas, acha que, né, as coisas não estão tão legais assim, mas tudo segue, né? Uma vontade de Deus, não é mesmo? Então, às vezes, a gente fica pensando, né? Por que a gente está nessa pandemia toda aí? Sabe Deus, né? O porquê das coisas. Então, sigamos, minha gente, agradecendo a Deus por tudo, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Então, assim, tudo há um porquê. Talvez hoje a gente não saiba, mas uma hora talvez a gente descubra, não é mesmo? Então vamos lá responder. Quem é o personagem principal da história?
Qual a ideia principal da história? Né? Que ele queria o quê? Né? Ele achava que o mundo, né, tinha que ter reformas, porque não estava adequado, né? Você concorda com a ideia dele? Sim ou não? Explique por quê. O que aconteceu? Qual o motivo que fez ele mudar de ideia? Que lição que o personagem aprendeu? Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a honestidade. O que é honestidade, né? Vocês sabem o que é honestidade? É o ato da gente agir de forma certa, né? Correta, ser correto, falar a verdade, né? Você já ouviu dizer que mentira tem pernas curtas? Isso quer dizer que ela não vai muito longe. Nem sempre as coisas são como nós gostaríamos que fossem, mas não é por isso que podemos mentir e enganar as pessoas. Às vezes dá medo de contar algo que fizemos e sabemos que não era o certo. Por exemplo, quando não terminamos uma tarefa da escola ou pegamos algo que não é nosso. Para sermos honestos, precisamos dizer sempre a verdade. Dessa forma, as outras pessoas poderão confiar e acreditar em nós. Então, assim, tem pessoas que mentem tanto que a gente não quer nem, a gente nem confia mais, né? Nós lemos numa atividade passada aí a história do Pinóquio, né? Então, voltando aqui com essa ideia. Ó, Pinóquio é um personagem muito conhecido dos contos infantis. Era um boneco de madeira que foi transformado pela Fada Azul em um menino, mas nem sempre Pinóquio era honesto e algumas vezes contava mentiras. Observe a imagem abaixo e crie uma frase para ela, incentivando o Pinóquio a parar de mentir. Então, vocês vão escrever uma frase e aí vocês podem escolher uma frase afirmativa, exclamativa ou interrogativa, tá? Bom, a ideia é o quê? É incentivar, motivar o Pinóquio a parar de contar mentiras, né? Então, agora nós vamos ver aqui esse quadrinho, ó. Seu irmão vive quebrando as coisas. Não, pai, fui eu que quebrei. Então, o que o menino fez, né? Ele contou a verdade. E aí você vai ler aqui, ó. O que você achou da atitude do pai em acusar um dos irmãos de quebrar o vaso sem ter visto quem foi? Vocês acham que o fato do pai ter acusado um dos irmãos foi sem saber quem quebrou, foi uma atitude correta ou foi uma atitude errada? E letra B, o menino assumiu ter quebrado o vaso. Ele falou, não foi ele que quebrou, foi eu, né? Vocês acham que essa atitude foi uma atitude honesta ou foi uma atitude desonesta? Então, ele agiu com a verdade ou ele não agiu com a verdade, né? E aqui vocês vão escrever 3 exemplos de como nós podemos ser honestos no nosso dia a dia, né? Então, vocês vão conversar um pouquinho com os familiares de vocês para saber o que é, né, honestidade no dia a dia. Exemplos de honestidade no dia a dia. Então, por exemplo, contar mentira. Isso é um exemplo de honestidade? Não, né? Então, por exemplo, dizer sempre a verdade, mesmo que isso gere um problema maior, né? Então, falar a verdade acima de tudo. Que outras coisas a gente pode fazer que a gente mostra, né, honestidade? Então, vocês vão conversar aí com os pais de vocês para pensar em 3 exemplos para poder escrever. E, por último, vocês vão escrever o nome completo de vocês aqui, né? Porque a gente já falou que só consegue escrever o nome completo quando a gente escreve várias vezes e memoriza, né, a escrita desse nome, tá bom? Bem, então, essas são nossas atividades de hoje. E agora, olha, hoje é sexta, nós vamos fazer o nosso sorteio, né? Bom, vamos ver quem vai ser o sorteado da vez. Eu vou abrir aqui. Vamos ver se essa criança está com a atividade em dia, né? E esse aqui está sempre com a atividade em dia, gente. Esse menino, olha, foi uma grata surpresa, gente, porque ele, no início do ano, né? Ele
ainda não lia, não escrevia, ele reconhecia pouquíssimas letras do alfabeto e, gente, olha, agora está lendo, escrevendo tudo, né? E a gente está muito feliz com esse menino, né? Aí, Brian, você foi o sorteado dessa vez. Super beijo, vou deixar uma lembrança para você lá na escola, viu? Parabéns, parabéns aos familiares, né, que contribuíram muito, né, para a aprendizagem do Brian, tá, Heloísa? Um abraço para você, tá joia? Bom, e na semana que vem, estamos nós aí, em breve, uma grande surpresa tá chegando aí, hein? Se liga, hein? Não deixa de prestar atenção aonde? No Class Dojo, nós vamos ter uma grande surpresa. Olha, tô doida para aparecer isso. Fica ligado, hein? Super beijo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.